Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, preste atenção no negócio, que a coisa é séria. Apocalipse 1, 18. Jesus falando. Mas não é aquele Jesus que andava com os discípulos que foi crucificado. Não. É o Jesus ressuscitado. É o Jesus que havia passado pelo inferno e vencido o inferno. Para cumprir aquela palavra, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Você sabe por que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja? Porque Jesus venceu o inferno. Por causa da igreja. Para que a igreja pudesse passar. Amém? Isso é bom? Rapaz, você só não pula de alegria com a palavra dessa, talvez porque você não tenha a consciência ainda nesse momento do que significa isso. Você sabe o que é o inferno? O inferno não é aquele negócio cheio de fogo e que o capeta cheio de chifre habita, não. Os produtos do inferno, eles estão circulando no meio da humanidade, sobre a face da terra, onde você vê tristeza, aonde você vê doença, aonde você vê problema, qualquer tipo de problema, aonde estiverem pessoas derrotadas, aonde estiverem pessoas amarguradas, pessoas embaraçadas que não conseguem se desembaraçar, pessoas enganadas por diversos tipos de engano, inclusive religioso, onde tiver pessoas se sentindo solitárias no meio da multidão. Então ali estão os produtos do inferno. Mas Jesus venceu o inferno para que a igreja consiga vencer o inferno, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Amém? Amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diz assim, ó, Jesus dizendo: eu sou aquele que vive. Você sabe como é que eu tenho certeza que Jesus vive, dona Suzana? Você sabe quando eu tenho certeza que Jesus vive? Quando eu vejo uma obra de Jesus. Quando eu vejo alguma coisa que só Jesus poderia ter feito. Então aí eu realmente declaro na minha fé que Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Porque Ele está operando. Ele vive não é porque a palavra diz que Ele vive. Ele vive não é porque o Papa diz que Ele vive. Ele vive não é porque o pastor diz que Ele vive. Ele vive não é porque a religião afirma que Ele vive. Não, Ele vive para nós que somos da igreja. Ele vive para nós que somos cristãos. É porque Ele opera maravilhas no nosso meio todos os dias da nossa vida. Você quer experimentar, você experimente. Pedir uma resposta para Deus para ver se não vem. Vem. Você sabe quando é que eu comecei a ter experiências assim, rápidas com Jesus, imediatas? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, tinha coisa que realmente eu não entendia, que era difícil de entender, e aí eu ouvi dizer que isso funcionava, e eu comecei a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, como é que é isso? E quando muito no outro dia vinha a resposta. De um jeito ou de outro a resposta chegava. Eu falei: opa, tem alguma coisa nova aí nesse negócio, tem alguma coisa diferente nesse negócio. Você quer ver? Você começa a orar, mas não é aquela oração que você faz um dia e depois você para, não. Você pega uma causa e se coloca na presença de Deus até ela ter solução. Você vai ver que Deus soluciona, que Jesus ressuscitou, porque Ele está ouvindo a oração e dando resposta. Faz em nome de Jesus para não ter dúvida, porque às vezes a pessoa fica naquela dúvida: ah, foi a minha fé, o poder da fé. Não, pede em nome de Jesus, coisas que só Deus poderia fazer, que você vai ver Jesus provar que Ele ressuscitou no seu
pode levantar a mão e dizer que vive essa experiência na sua vida? Ninguém? Ninguém pode. Ninguém pode levantar a mãozinha para ajudar um pregador? Não? Ninguém pode. Glória a Deus. Esse povo ruim. Ruim de Deus ou ruim de braço? Eu vou perguntar aqui, não perde a chance de identificar de Jesus, não? Às vezes para você pode ser, mas a pessoa que está do seu lado, às vezes tem algum visitante aqui, às vezes tem algum novato na fé, vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para Jesus. Eu dizendo que você está aqui porque ele ressuscitou e opera na sua vida. Aí eu pergunto, levanta a mão quem recebe alguma coisa. Ninguém levanta. Vou falar que nem não está tendo. Me ajuda aí, ô! Vamos lá. Me ajuda aí, ô. Continuando a leitura. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Todo sempre. Todo sempre. Todo sempre. Todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Em diante aquela tradução da Almeida que fala, aliás, eu tenho uma Bíblia aqui, um momentinho. Fala das chaves da morte e do inferno. Por favor. Na tradução do Almeida, que é a sua Bíblia aí, ela diz assim: tenho as chaves da morte e do inferno. Tenho as chaves da morte e do inferno. Eu achei interessante demais, há muito tempo eu estudo o Apocalipse e sempre achei essa situação, essa questão de Jesus dizer, eu tenho. Por que ele não diz que a igreja tem as chaves da morte e do inferno? Por que ele não diz, pela fé você conquista a chave da morte e do inferno? Por que Jesus não diz, aquele que crê tem a chave da morte e do inferno? Por que Jesus mantém esse poder nas mãos dele? Você já pensou nisso? Jesus ele não deu a chave da morte e do inferno para ninguém. Você pode procurar na Bíblia, você vai ver Jesus entregando essa chave da morte e do inferno para ninguém. O homem, nós, descendentes de Adão, fomos condenados à morte por causa do pecado. E todo homem pecador estava encomendado para a morte. Não tinha como escapar da morte. Até que Jesus, o homem que não pecou, conquistou o direito de fazer seguidores, de salvar os que crescem da morte e do inferno, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Deus lhe deu autoridade sobre todas as coisas, inclusive a morte, inclusive sobre o destino dos homens. Glória a Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Está tudo na mão dele. Está tudo na mão dele. Não está na mão da igreja, não está na mão do Papa, não está na mão dos calvinistas, não está na mão dos pastores, não está
Aí você fala, esse pregador é doido, esse homem realmente ele é louco. Lê para mim, por favor, Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu quero te mostrar que não está na mão do outro, está na mão de Jesus, está na mão de Jesus, está na mão de Jesus. Ele escreve o nome no livro da vida, mas ele pode tirar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Meu 22 e 23, por favor. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome. Estava na igreja, era profeta, e em teu nome nós expelimos demônios, estava exorcizando, tocando terror para cima do Satanás e dos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres, dom de maravilhas, fazendo milagres dentro da igreja. Então lhes direi explicitamente, nunca os conheci. Não sou eu não, é Jesus. Certo? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticam. Não é a fé que salva. Não é a fé que salva. Não são os dons, não são as promessas. Se você falar, Deus me abençoa, tudo bem, a bênção ela pode vir pela fé. Deus opera em meu favor, Deus tem promessa na minha vida, tudo bem, eu não vou dizer que não, porque se tem, tem. Mas eu quero que você me mostre para quem que Jesus delegou a chave da morte e do inferno. Não delegou para ninguém, está na mão dele. Se eu não for buscar na mão dele, se eu não for aprovado por ele, pegar na mão dele a chave da morte e do inferno, a minha fé não vai mover montanha. Pode até mover 500 montanhas, mas a chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. E depende da aprovação dele. Porque aqui está dizendo aqui, eu direi explicitamente, nunca vos conheci. Se nós não estivermos na porta estreita, fazendo a vontade dele, se nós não estivermos perguntando para Jesus o que é que o Senhor quer que eu faça, quem pode manda, quem tem juízo obedece, se nós não estivermos com disposição de servo e não com disposição de patrão de Deus, dando ordem, falando o que quer e o que não quer, e ficando revoltado porque não recebeu aquilo que pediu, se nós não tivermos uma situação, uma condição humilhante, humilhada na presença do Senhor, mas eu não sou cachorro não, tudo bem, mas a palavra está dizendo assim, humilhai-vos pois na presença do Senhor, que Ele vos exaltará, porque Ele levanta o oprimido, Ele estende a mão ao caído, é Ele que levanta quem quer. Não tem nada conquistado, porque está na mão dele, e nós temos que buscar na mão dele, porque a chave está na mão dele, a chave da morte, a chave do inferno está na mão dele. O resto, meu irmão, não interessa. Pode estar profetizando, expulsando demônio, curando enfermo, fazendo o que for, que na hora tem que estar lá, pegar na mão dele a aprovação. Pegar na mão dele a aprovação, porque a chave ele não delegou para ninguém. A chave da morte e do inferno ele não delegou para ninguém, está na mão dele. Está na mão dele, isso é a coisa mais séria da vida de cristão, da vida da igreja. Principalmente da igreja desse tempo. Aleluia, Jesus. Principalmente da igreja desse tempo. Que tem o negócio do poder da fé, do poder da palavra positiva. Fala que Deus cumpre. Faz que Deus aprova. Porque Deus não vive sem você. Jesusinho, bonzinho. Então, puxa, Senhor. Vocês não servem mais. Se fosse o Cláudio Duarte que estivesse fazendo um negócio desse, estava todo mundo morrendo. Estava todo mundo. Deus me livre. Você viu o Cláudio Duarte? Eu já vi.
Ele é bem engraçado. Quer que eu pare? Não paro. O cara não para. Paro nada. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Engraçado, né? Humilhar não é? Porque a chave está na mão dele. A chave da morte do inferno está na mão dele. Não tirou da mão dele porque ele sabe que o homem é arrogante. Ele não tirou da mão dele porque ele sabe que o homem não tem reverência, que o homem é ingrato. Então tem que pegar lá na mão dele. Ah, mas eu tenho dom. Mais do que esses aí, talvez você não tenha. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Não se preocupe com a igreja, não se preocupe com os falsos profetas, porque que parece que rouba, você pensa que está traindo Jesus, não se preocupa não, porque eles estão todos, você volta lá para mim, Mateus 7, eles estão todos aqui nessa sentença. O problema é o seguinte, a gente aqui não pode dar. Está ligado? Eu aqui não quero dar nessa sentença. Eu quero pegar na mão de Jesus. Eu quero pegar na mão de Jesus a aprovação dele. Eu quero que ele olhe para mim e fale, você foi o servo aprovado. Então eu vou abrir a porta do inferno para que você saia, para que você não fique preso. A gente ouve falar demais no reino do céu, mas para chegar no reino do céu, Jesus tem que abrir a porta do inferno. Ah, mas eu tenho fé, eu fui salvo pela fé, eu fui batizado. Mais do que esses aí, é porque é renovável, você peca todo dia. Todo dia sua carne é fraca. Tem gente que vai, cai e não levanta. Tem gente que perde a humildade com Deus, deixa de se humilhar na presença de Deus, passa a querer desfrutar daquilo que Deus lhe entregou, sem prestar contas, vira as costas para a igreja, começa a falar mal da igreja e acha que está do mesmo jeito com Deus. E acha que está tudo bem. Rapaz, isso aqui é um exemplo básico, um exemplozinho simples. Você chega falando mal de mim para a pastora aqui, para ver se ela vai orar com você. Um exemplozinho clássico. Falou, pastor, aquele marido seu é um baixinho, olho de feio. Você não pode orar para mim? Ela vai dizer, não, agora eu estou. Você entende? Você é uma coisa da igreja, fala mal da igreja e vai buscar a bênção do dono da igreja. E acha que está tudo bem. É um péssimo testemunho de cristão, mas um dia, há 30 anos atrás, Deus lhe deu uma promessa e ele acha que a promessa dele é mais importante do que obedecer a palavra de Deus e honrar a igreja de Jesus. Para mim isso é loucura. Para mim isso é debilidade mental. Não é nem isso aí. Uma pessoa que age desse jeito, para mim, ele está com a mente cauterizada. Satanás lançou uma seta, está quase botando um chifre na cabeça dele, né? Gente espiritual. Nem assim você não ri, rapaz. Puxa. Luquinha, me ajuda aí. Irmãos, nós precisamos de ter
estarmos alinhados com Jesus. Nós precisamos de estar sensíveis aos impulsos do Espírito de Jesus. Porque o Espírito de Jesus, ele impulsiona aquele que está sensível ao impulso dele a agradar a Deus. Quem não tem esse desejo de agradar a Deus é porque perdeu a sensibilidade espiritual. Pode estar, eu sou músico, eu canto, eu sou teólogo, eu entendo tudo da doutrina da minha igreja. Não deixe o Espírito Santo te levar para onde Jesus quer que você esteja. A questão não é ter Jesus, todo mundo tem Jesus. Você chega ali no Baiano, ali, no gaúcho, no churrasquinho do gaúcho, deve estar cheio de gente na verdade, comendo churrasquinho, feijão tropeiro. Eu só não vou passar lá porque senão eu engordo muito, mas qualquer dia eu vou. Todo mundo que você perguntar vai dizer que tem Jesus. Se você descer mais para as quebradas, for no boteco do ar livre, tomar um mocotó, o cara vai estar com uma talagada de pinga lá e vai estar dizendo: eu tenho Jesus. Mas a questão não é ter Jesus, a questão é ser de Jesus. É ser de Jesus. Aleluia, Jesus. É servir a Jesus. Glória a Deus. Quem tem Jesus dá ordem para Jesus. Quem é de Jesus recebe ordem de Jesus. Aleluia, Jesus. Se eu tenho alguma coisa, eu sou patrão, eu dou ordem, eu comando. Agora, se eu sou de Jesus, é Ele que manda. É Ele que comanda, Daiane. Sim ou não? Amém. Aleluia, Jesus. Quem foi que você disse ali? Jonas. Chegou de mim aqui e me causou uma alegria muito grande. Me causou uma alegria, porque eu estou sensível ao Espírito de Deus. E você está sensível ao Espírito de Deus. Eu já contei essa história 1000 vezes, é a última coisa que eu vou falar aqui agora. Quem me conhece, quem convive comigo, já ouviu ela, tenha paciência comigo. Eu sou pregador de cadeia, já preguei em cadeia há muitos anos, e chegou uma senhora com o esposo dela, que era um sanfoneiro, muito bom, e eles cantavam os louvores ali no acordeon, e ela com aquelas rouponas de crente bem consagradas, aqueles vestidão comprido, branquinho, aquele cabelo comprido. E aí eu comecei a pregar Jesus, eu gosto de pregar Jesus, e tem uma pregação de Jesus que é a minha preferida, quando Jesus está sendo pregado na cruz, e aí eu faço um drama danado, e é sangue que eu jogo para todo lado, e quando eu comecei a pregar Jesus na cruz, a mulher desmaiou. Ela desmaiou. Sensibilidade espiritual dela estava tão que ela, só de ouvir falar da cruz de Jesus crucificado sofrendo, ela enfraqueceu ali a carne dela. Tem isso! Ainda existe isso! Glória a Jesus. Às vezes você chega na casa de um profeta, não vou dizer no nosso caso, porque a gente já passou dessa parte, mas o profeta mora numa casinha lá no fundo do bairro, no paraíso. Aí sai de lá aquela senhorinha já cansada, e aquele bacana, carrão importado, desce. Ele foi buscar lá naquela casa que ele não consegue produzir. Verdade, Jesus. Sim ou não? Glória a Deus. Foi buscar lá naquela casa que ele não consegue produzir. Porque para produzir
frutos espirituais têm condições. Você tem que ser de Jesus. Você tem que ter sensibilidade espiritual. Você tem que ter sensibilidade espiritual. Olha lá, sensibilidade manifestando lá. Pode perguntar para essa mulher, eu não sei, mas se ela não orar pelo menos 1 hora por dia, eu vou ter. Estou errado? Se não for no joelho, na oração, não tem sensibilidade espiritual. A Bíblia ela não mudou. Jesus ele não mudou. Agora a pregação do Evangelho mudou. A compreensão do Evangelho mudou. Por isso que a gente costuma, a pastora Keila e eu, que sou subordinado ao ministério dela, a gente luta muito para buscar a raiz do Evangelho, a essência do Evangelho. Porque Jesus opera. Jesus opera na oração, Jesus opera na humildade, Jesus opera na obediência, Jesus opera na igreja, Jesus opera no dízimo, Jesus opera nessas coisas antigas da igreja. Não mudou nada! Quem mudou foi só o homem, mas perdeu o resultado. Porque Jesus ele tem a chave na mão dele, ele tem o poder. Quem tem a chave do inferno e da morte tem o poder. É aí que ele tem o poder. Aqui no mundo atual, quem é que tem poder na face da terra? Quem é que tem poder sobre o divino? Não é quem tem a bomba atômica? Se não tem bomba atômica, é só conversa fiada. Quem tem poder é quem tem a bomba atômica. E no mundo espiritual, quem tem poder é quem lança no inferno e tira do inferno. Esse é o poder. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Quem é que tem poder na face da terra, no céu, debaixo da terra, no inferno? Quem é que tem poder? Jesus. Tem a chave da porta. Amém? Eu vou parar porque eu dei o meu recado. O que Jesus mandou fazer, eu fiz. Estou feliz. Eu espero ganhar uma medalhinha. Um pouquinho. E vocês ganharem a aprovação, e vocês ganharem uma porção dobrada de sensibilidade espiritual, motivação para buscar o Senhor do jeito dele, não do jeito da religiosidade, não do jeito não, do jeito dele, do jeito de Jesus, porque aí não vai ter problema, aí não tem erro. Amém, irmãos? Amém.